Olá, vamos dar continuidade então ao nosso roteiro de estudos, falando nesse vídeo sobre as hipérboles. Tá? Então, dando sequência a cônicas, agora falando de hipérbole. Vamos à nossa definição. A hipérbole é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos desse plano é constante. Bem, eu vou passar para outra imagem que aí tem o desenho mais fácil de entender aqui, ó. Você tem na hipérbole dois pontos fixos que são os focos da hipérbole. Tá ali. Você tem na imagem lá o F1 e o F2. Vou marcar aqui. F1 e o F2. Muito bem. E a gente está dizendo, ó, se você acompanhar aqui esse tracejado aqui, vai ver que a distância de F1 até F2 é 2C. Aí você vai pegar um número A menor do que C, né? Tá o ponto que 2A, e obviamente 2A vai ser menor que 2C. Então tá aqui, você vai ver que tem um certo A1 e um A2 no desenho. E a distância entre eles é 2A menor que 2C. Então o que vai ser a hipérbole? Conjunto de todos os pontos P do plano, tais que a distância, aqui está o ponto P, a distância de P até F1 dá um certo valor, que quando você diminui da distância de P até F2, em módulo dá 2A. Né? Claro que geometricamente você olha qual é o maior aqui e diz assim, nesse caso a distância de P até F1 menos a distância de P até F2. Pensando assim, na visão geométrica aqui, aparentemente, né? Mas como a gente não pode se guiar pela ideia, pelo esboço do desenho, então a gente está dizendo assim, em módulo, a diferença dá 2A. O conjunto de todos esses pontos que tem essa propriedade vai ser a hipérbole, e o formato é esse que vocês estão vendo aqui na tela. Tá? Até se eu botar de volta aqui, ó, esse é o formato em preto, é o formato da hipérbole. Essa figura aí. Quais são os elementos da hipérbole? Vamos ver. Bom, os pontos que a gente falou, né, que são fixos, então F1 e F2, que são os focos. Aí você tem a distância entre os focos, que é o 2C. Né, o C aparece vai aparecer na nossa fórmula aí, para pelo menos assim, relacionado ao A e o B, ou para saber a equação. Por mais que o C não apareça explicitamente na equação, você às vezes precisa saber ele para poder deduzir a equação. Então a distância entre os focos é o C. O centro é o ponto médio do segmento que tem F1 e F2, né? Onde estou dizendo que F1 e F2 são os focos, né? Então o ponto médio desse segmento é o centro, está aqui, dito por C, essa figura. E o eixo, né, que a gente chama de eixo real, é o segmento A1 a 2, que ficam no mesmo, assim, que ficam contidos no segmento F1 e F2 ali. Tá? É um segmento contido como conjunto de pontos, né? Está contido no segmento F1 e F2. Tá? Perpendicular a esse segmento, tanto faz pensar que é ao segmento A1 a 2, F1 e F2, que é o mesmo. Perpendicular a qualquer um dos dois, né? Já que A1 a 2 está contido no F1 e F2. Você tem o eixo imaginário, tá? Que é o segmento B1, B2. Ele é perpendicular e ele passa pelo ponto médio, pelo C, pelo centro. A gente considera que A1 e A2 são os vértices da hipérbole e a excentricidade C sobre A. Repara que, se você olhar o triângulo retângulo que é formado aqui com os semeiros, né, com o valor de A, B e C, o A, B e C minúsculo, você tem um triângulo de Pitágoras, onde agora a hipotenusa é o C. Eu digo agora porque na elipse a hipotenusa era o A, né? Também formava um triângulo retângulo com esses elementos aí. Então agora o maior elemento em valor absoluto é o C, e C ao quadrado é que é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então por isso que eu disse que às vezes é importante saber o C, porque por mais que na equação apareça A e B, né, vocês vão ver agora em seguida, às vezes saber o C e saber um outro elemento, o A ou o B, me implica no terceiro, né? Por isso que é importante dominar saber que uma informação pode auxiliar o encontro da outra, tá? Então esses são os elementos da hipérbole. Além disso,
Você pode formar, conforme está na ilustração aqui, tá? Se você formar o retângulo ali com os segmentos de reta, ó, as interseções, olha só, você passa por A1. Você passa aqui, ó, pega a reta constante, né, igual a 1 aqui, x igual a 1 aqui. A reta constante x igual a 2. Nesse caso aqui do desenho é o x, que é A1, x a 2, né? Depois tem a reta constante aqui, y igual a B1. Reta constante y igual a B2. Então, são as retas constantes formadas só por esses elementos que existem, né, na hipérbole, ou seja, o A1 e o A2 que são os vértices, o B1 e o B2 são as extremidades do segmento imaginário, né, imaginário, e isso dá um retângulo, né, isso forma um retângulo. E as diagonais desse retângulo, elas são retas que são importantes na hipérbole, que são as chamadas assíntotas da hipérbole, tá? Bom, assíntotas que sentido? A hipérbole é um desenho que ele vai se desenvolvendo, né? Você pode ver aqui ele, o desenho que está em preto, né? A curva preta, e ele vai se aproximando dessa reta aqui azul, né? Ou roxa, que é chamada de assíntota. Ele nunca chega, nunca atinge a assíntota. Ele se desenvolve por dentro assim dessa região. Ele nunca toca na assíntota, tá? Na verdade, essa é a ideia de ser assíntota. Ele vai assintoticamente se aproximando dessa reta e nunca chega nela. Então elas têm um papel importante que elas praticamente dizem o limite ali da hipérbole ali, né? Para onde ela se aproxima e não chega, tá? E você consegue encontrar essas retas sabendo quem são os valores de A, B, o A minúsculo, B minúsculo, né? Ou sabendo o C e o A, como eu disse, né? Sabendo o A e B, você consegue montar essas retas. Se você sabe A e C, você conclui quem é o B e você monta também, tá? Então, tem esses elementos importantes da hipérbole, que são as assíntotas da hipérbole. São essas retas que a gente forma aqui. Muito bem? Bom, e aí como eu disse para vocês, a equação envolvia A e B. Bom, a exemplo do que acontecia na elipse, tá? A hipérbole tem a equação parecida, né? Tipo, x2 sobre o A2, envolve o x2 sobre A2, envolve o y2 sobre B2. Envolve a igualdade com o número 1. Qual é a diferença? É justamente isso, porque tem uma diferença e não uma soma, ou seja, x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. É sempre assim, x2? Não. Depende de onde está o eixo real. Se o eixo real está sobre o eixo x, o menos aparece aqui, ó, na frente do y ao quadrado, tá? Porque o eixo real está sobre o eixo x. Então fica x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. Repara que o foco é menos c e 0, tá aqui, e c e 0. Esses são os focos. Então, como eu disse para você, daqui a pouco você conhece o A e conhece o C. Você vai concluir quem é o B por causa do teorema de Pitágoras. E aí você monta a sua equação, tá? Bom, mas aí a sua equação, o eixo real está sobre o eixo dos y. O menos passa para frente do x2, tá ali, ó. y2 sobre A2 menos x2 sobre B2 igual a 1. O foco passa a ser 0 e menos c, 0 e c, né? Qual é a diferença? Lá era um ponto da forma menos c,0, c,0. Agora é um ponto da forma 0, menos c, 0,c, né? Então mudou. Então aqui é quando o eixo real está sobre o eixo dos y, tá? Uma maneira simples de você concluir isso é assim, ó. Você olha para essa equação e pensa assim, o que acontece quando x é igual a 0? Se o x é igual a 0, você tem y2 sobre A2 igual a 1. Ou seja, y2 igual a A2. Isso tem solução, né? O y igual a mais ou menos A, que é isso aqui, ó, que é o A1 e o A2 aqui. Ou seja, o y está tocando no ponto 0A, 0 menos A.
desculpa, o y não, a hipérbole, né? Tem o ponto 0a e o 0 menos a. Tem y e menos a pertencente aqui, né? Junto com o ponto 0. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? São exatamente os vértices, né? Repara que neste caso específico, y igual a 0 implicaria em quê? Deixa eu apagar tudo aqui. Y igual a 0 iria implicar, ou melhor, implica, né, em menos x2 sobre b2 igual a 1, o que levaria a menos x2 igual a b2, tá? E o b é diferente de 0, né? Senão ele não estaria no denominador ali. Tá? Isso aqui não tem solução, tá? Porque menos x ao quadrado não vai poder ser um número positivo. E o b não é 0, então essa igualdade não vai acontecer mesmo. Justamente porque esse b1 e b2 aqui são, como se diz, estão no eixo imaginário, tá? A hipérbole não passa por b1 e b2. Bom, então o que eu quis dizer é que essa é uma maneira simples de você fazer uma conta, né, e concluir que essa hipérbole tem que estar nessa posição, ou seja, o ponto 0 a 2, o ponto A2 e o ponto A1, que é 0A e 0 menos A, né, são pontos que pertencem à hipérbole. E eles têm sentido quando x igual a 0. Tá? Então você sabe que a hipérbole tem que estar se desenvolvendo para esse lado aí mesmo, nesse eixo, né? Bom, o que muda? O que pode mudar é você ter o centro fora da origem do sistema. E aí é aquela história de simplesmente fazer a correção. Quer dizer, se o eixo é paralelo ao eixo do x, o eixo real paralelo ao eixo do x, o menos segue na frente do y. A diferença é que você tem, em vez de x ao quadrado, tem x menos o quanto você deslocou, né? X menos h ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y menos k ao quadrado, tudo ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Né? Enquanto que se a equação da hipérbole com centro fora da origem do sistema está num eixo real paralelo ao eixo dos y, você tem y menos k tudo ao quadrado sobre a ao quadrado, menos x menos h tudo ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Tá? Bom, então, sempre olhando assim, ó, lá na elipse a gente olhava quem era o maior valor absoluto para ser o A. Aqui, você só tem que saber assim, ó, onde é que está o eixo real, para saber qual é a parte positiva. Né? Veja que na parte positiva a gente está colocando o A para ser sugestivo, para identificar cadê os vértices A1 e A2, né? Na parte positiva. Mesmo que o A aqui, em alguns casos, né, pode ser menor do que B, diferente do que aconteceu na elipse. Tá? Muito bem. Então, no próximo vídeo eu vou trazer alguns exemplos para a gente exercitar o conceito de hipérbole. Até o próximo.